Hoje nós vamos falar de um livro que, ao mesmo tempo que ele me trouxe vários incômodos por princípios um pouco diferentes e noções dentro da doutrina espírita um pouco diferentes das minhas, das que eu tenho atualmente, que, ao mesmo tempo que me gerou esse grande incômodo, me trouxe diversas reflexões interessantes sobre o que nós podemos ou não fazer como pessoas e como espíritos imortais. Vamos entender o que fala desse livro para que a gente possa conversar um pouco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Aqui eu converso sobre livros, trago um pouco das minhas criações, dos meus livros, onde você pode encontrar aqui, nestes dois livros que estão com a capa virada para cá, os livros que eu tenho escrito e que está em modo físico. Mas, além de escrever, eu também leio bastante livro e trago aqui as minhas impressões sobre alguns livros que eu vou lendo ao longo do tempo. E para que nós possamos continuar este trabalho aqui, eu preciso da sua ajuda. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que a gente possa continuar conversando e eu continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, para que a gente possa conversar sobre esse ambiente maravilhoso da literatura. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. O livro de hoje é este daqui, A Ira Divina, tá? Que é um livro que foi escrito ali mais ou menos há uns anos atrás, por uma médium chamada Vera Krijanowskaia, eu não sei se eu estou falando certo, mas é isso, pelo espírito J.W. Rochester. E onde esse espírito, o John Wilmot Rochester, é um espírito que nasceu em cerca de 1647. E aqui nesse livro, ele nos narra a história de dois personagens, o Dakir e o Supramati, que são aprendizes do espírito um pouco mais elevado do que eles, que é chamado de mago imortal, que é o Ebramar. Nessa história, onde a gente acompanha esses dois personagens, primeiro nós acompanhamos a preparação deles para se tornarem magos, onde eles chegam ali os relatos ali, num local onde eles estão ali num tipo de mosteiro, um tipo de templo ali no meio do Tibete, por ali, onde eles vão aprendendo algumas coisas com o espírito Ebramar, mas assim que eles conseguem aprender umas coisas, eles vão para um teste onde eles ganhariam uma estrela e que com essa estrela é que eles poderiam realmente realizar um trabalho um pouco maior de teste. E é neste momento onde as coisas ali, para mim, na minha pessoa, não parecem tão verídicas por destoar um pouco daquilo que eu acredito. Que os espíritos foram ali para um ano de 2307, onde neste ambiente as pessoas ali não estão tão ligadas à religiosidade e quando elas estão ligadas, até tem ali as vertentes dos satanistas ali neste meio, onde essa grande diferença e essa forma de enxergar desses dois magos e dos outros, que já estão elevados assim como ele, como magos em alguns momentos, tratam como se os seres humanos, os seres que estão vivendo aqui na Terra, fossem inferiores a eles. O que, dentro da doutrina espírita, a qual eu sigo, não está tão de acordo com o que nós aprendemos e com o que nós vamos compreendendo das coisas. Mas muitas coisas aqui nos permitem grandes reflexões. Principalmente ali dentro de alguns momentos a gente entende o quanto que um casamento ali de uma pessoa, mesmo que menos evoluída do que você em certo período, pode se elevar se você tiver paciência, se você souber dialogar, se você souber mostrar qual é o caminho para essa elevação que você já adquiriu. Assim como também nos mostra em vários momentos ali que não devemos ceder ali à ira ou à violência, que isso não foi mostrado dessa mesma forma
no livro. Ali no livro, para confrontar as forças do mal, os dois magos acabam utilizando dessa violência, a qual eu não concordo em quase nada desses pontos da forma como foi lidado. Então, essa escrita desse livro, é claro, são conhecimentos um pouco mais adequados para o momento onde ele foi escrito. Talvez eu ainda não tive uma certeza de fato se o livro era, como a maioria dos livros escritos por espíritos, era uma narração de alguma das vidas passadas, principalmente pela questão de acabar aparecendo no livro que eles vão para o ano 2307, ao qual não chegamos ainda nessa Terra, onde eu não sei de fato o que acontece. Se isso era uma ficção para mostrar algo que nós não deveríamos fazer ou nos fazer refletir, ou se de fato era uma representação de alguma das encarnações desse espírito em algum outro ambiente. Então eu não tive plena certeza disso, mas aqui dá para tirar muitas reflexões ali sobre a questão do trabalho, quanto à questão dos fluidos que a gente pode utilizar, e isso é mostrado ali enquanto eles estão estudando ali no Tibete, enquanto eles estão fazendo a missão para ganhar a estrela, para se tornarem magos, também é mostrado um pouco disso, do cuidado que nós devemos ter ali com o que nós estamos fazendo e como nós nos comunicamos com os outros, e às vezes até mesmo como os outros podem nos influenciar se nós permitirmos essa influência. Então o livro ele ali é cheio de várias questões, é uma história bem elaborada, bem escrita, não tem ali furos de enredo, mas quando a gente olha para esse olhar dentro da doutrina espírita, ele destoa um pouquinho da doutrina espírita que eu sigo, que é segundo Kardec. Então talvez tenha uma noção um pouco diferente para outras religiões também espiritualistas, né, como a Umbanda, Candomblé, talvez seja um pouco diferente para quem é desse meio interpretar como está sendo visto por mim neste ambiente. Mas é um livro que dá para você tirar diversas reflexões, dá para você distrair, dá para você saber o que você não quer ser e aquilo que você desejaria que você conquistasse em algum momento. Então ele cumpre um grande papel quanto a isso, além de que essa autora, né, essa médium, já psicografou vários livros, e eu já escutei falar muito bem, né, tanto do espírito pela qual ela escreve, que é o J.W. Rochester, tanto pela autora também como um médium dos trabalhos e de outras coisas dela. Então é um livro interessante. Se você gosta desse meio e talvez queira entender um pouco mais, este livro vai estar com o link na descrição aí embaixo para que você possa adquirir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que talvez você tenha se interessado também. Se você já leu esse livro ou você tem interesse, faz alguma pergunta, manda aqui nos comentários, fala o que você achou também, ou a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso também aqui pelos comentários, que eu vou responder todos vocês. E uma outra coisa que eu quero lembrar, todas as vezes que eu venho aqui, é mais para trazer um pouco do que eu achei das minhas leituras e de como eu percebi isso, né? Então, esse canal, ele é feito para ajudar você, às vezes, a entender um pouquinho mais sobre um livro. E por isso, eu quero te lembrar mais uma vez, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque isso é muito importante para mim. E talvez seja para você, para que você possa, talvez, olhar algum livro que você está querendo muito ler, mas ainda não sabe se você vai gostar ou não. E talvez pelas minhas impressões você também acabe tendo vontade de ler. Então, indico que você já faça isso e eu te vejo no próximo vídeo.